Oi, meu nome é Pastor Lamartine e eu tenho o grande privilégio, o prazer de estar trazendo para vocês aqui um depoimento fantástico de um homem que eu conheço, a quem eu amo e sei que é um homem de Deus. É o pastor João Carlos Marques. Este homem teve experiências inefáveis. Morreu, ressuscitou e muitas outras experiências. Eu tive o privilégio de, no meu programa de televisão, durante uma semana, entrevistá-lo, onde ele pôde contar detalhes muito lindos e preciosos a respeito da sua morte e ressurreição. Nós fizemos uma fita só, compilamos, para que você pudesse ser abençoado, pudesse divulgar, levar adiante, porque certamente, entre todas as coisas que Jesus falou, ele disse que ele estaria para voltar brevemente. Que essa fita seja uma bênção na tua vida, que mexa com o teu coração, que te leve a uma vida transformada e que possa também ser instrumento de evangelização para muitas pessoas. Então, divirta-se, aproveite em nome de Jesus. Eu hoje tenho o privilégio aqui de receber um pastor muito querido, o pastor João Carlos Marques, que é um homem que, além de pastor, é professor de história, geografia, advogado. É um homem muito culto, mas que teve uma experiência tremenda com Jesus. Uma experiência de morrer e ressuscitar. Pastor João Carlos, prazer em tê-lo aqui. E já começa abençoando e logo em seguida já pode começar a contar essa história que é longa, né? Não vai dar para falar num dia só. Prazer é todo meu estar aqui e que Deus ricamente te abençoe, que as janelas dos céus estejam abertas sobre a tua vida, agora e para sempre. Amém. Amém. É verdade o que você acabou de dizer sobre a minha morte. Foi em agosto de 1986. Era uma quarta-feira. Após uma série de conferências na cidade de Belém do Pará, eu me senti numa situação muito difícil, pois eu estava hospedado na casa de uma família muito querida, crentes, consagrados, quando, pela manhã, por volta das 6 horas da manhã, que é um horário que sempre eu levanto para orar, e eu gostaria de aconselhar você, levante uns minutos mais cedo para orar, para falar com Deus, para ter uma orientação espiritual. Eu faço isso há 40 anos. Só que naquela quarta-feira eu não me acordei. É o que você ouviu. Me acordaram. Quem? Uma dor no peito. Eu não tenho inimigo. Se tivesse, não queria isto para ninguém. Parece que o coração se partia e essa dor subia em direção ao pescoço. Além de dor, ela ardia terrivelmente. Eu não saí da cama, eu deslizei da cama, me ajoelhei, passei a mão no travesseiro e apertei contra o peito. Eu disse, mais ou menos assim, Senhor Jesus, aqui não. Deixa eu explicar por que eu disse isso. Porque 6 anos antes, isto é, em 1980, também mês de agosto, há muitas pessoas que costumam dizer que o mês de agosto é um mês de desgosto. Mas para mim não. Aliás, para nós que estamos em Cristo, se é que você está em Cristo, é o que você ouviu, mês de agosto é um mês igual aos outros. Mas o Senhor tem me reservado sempre bênçãos tremendas no mês de agosto. Por exemplo, foi no mês de agosto que o Senhor me batizou no Espírito Santo. E passaria aqui a falar a respeito do mês de agosto, que você ia gostar do mês de agosto, não ia ter essa má impressão que muitas pessoas têm. É que no mês de agosto de 1980, este homem que está falando para vocês
eu tive dois, é o que você ouviu, 2 derrames. E fiquei desenganado por 4 médicos. Isso em 1980, né? Em 80. Não é esse período de Não, 86. não é esse período. É por isso que eu quero explicar o porquê da minha oração, Senhor. Não agora. Não agora, aqui não. Aqui. Porque eu não entendo de medicina. Eu sou professor de história, geografia, eu trabalhei muitos anos como advogado, depois deixei tudo para trabalhar única e exclusivamente para o meu Senhor, que é teu Senhor, e se não é, te convido para deixar ele ser teu Senhor. Vale a pena, Jesus no coração é uma maravilha. E me recordei, naquela quarta-feira, do que havia acontecido comigo há 6 anos atrás, isto é, em 1980. Também por volta das 6 horas da manhã, quando eu tive o primeiro derrame. Fiquei com a boca torta, eu não sabia quem eu era. Conta minha esposa, que faço ideia do desespero dela, me levaram com urgência para o pronto-socorro em Porto Alegre. E lá, os médicos de plantão, ao examinar a minha pressão arterial, constataram que a minha pressão era maravilhosa, né? Você que entende de pressão, se você é médico, é uma boa enfermeira, imagine só, 25 por 24. Meu Deus. 25 por 24, é o que você ouviu. Não falava, não sabia quem eu era. Era como se tivesse passado uma esponja na minha memória, tinha apagado tudo. E aí eu, médico de plantão, disse, olha, quem tem cuidado dele, continue cuidando. Porque não temos mais nada que fazer com essa pressão terrível, que deixar esse homem ficar nessa situação. Então conta a minha esposa, que me levaram para a Ordem dos Advogados, lá em Porto Alegre, que tem uma equipe muito boa de médicos, examinaram e começaram a me tratar. E pela graça e a misericórdia de Deus, bons médicos e bons pastores, amigos, leais, irmãos em Cristo, foram orando por mim. Mas quinta-feira, isso foi numa segunda-feira, quinta-feira eu recebi o segundo derrame. Aí sim, aí foi para destruir. A ponto de os médicos dizerem para minha esposa, este homem nunca mais vai falar. É o que você está ouvindo. Eles, note bem, os médicos não se enganaram. Eles estavam absolutamente certos. Só que todos os médicos do mundo inteiro devem conhecer o colega deles, Dr. Jesus Cristo de Nazaré. Este não falha nunca. Amém. Quando ele coloca a mão, é o que você ouviu. Se você está enfermo, teve um derrame, está todo aleijado, diga assim, Jesus, é verdade o que esse homem está dizendo? Se é, toca em mim, ele vai tocar em você. É o que você ouviu, agora mesmo, hein? Eu fiquei curado daqueles derrames. Era uma dor terrível, eu tinha a impressão que o tampo da minha cabeça ia sair fora. E agora, tinha passado 6 anos, nunca mais houve problema nenhum, minha pressão normal. Mas agora estou em Belém do Pará. Eu moro em Porto Alegre, em Belém do Pará, quando, às 6 horas da manhã, comecei a sentir aquela dor no peito. Para mim, dor no peito ou na cabeça, eu não entendo de medicina. Foi por isso que, ao deslizar da cama e começar a orar, eu disse, Senhor, aqui não. Por quê? Porque estava longe de casa. Em casa, tinha assistência médica, carinho da família. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. E comecei a orar, e a dor apertando. Comecei a orar. Estende a tua mão e repreende essa enfermidade. Agora, o senhor e a senhora que estão me ouvindo, possivelmente devem ter pensado assim, e por que não pediu socorro naquela casa? É o seguinte, na semana anterior, eu tinha feito uma semana de conferência junto com um colega, um homem muito conhecido pelo Brasil afora, um israelita cristão,
o pastor Alberto Toledo Aleva, pregava uma noite, ele pregava outra noite, e nós tínhamos combinado de aquela semana, em Belém do Pará, era a inauguração de um templo e consagração de um pastor para cuidar daquele trabalho, que íamos falar sobre o poder de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, as manifestações gloriosas da igreja no passado, da igreja através dos séculos e da igreja do século XX. É isso que você ouviu mesmo. Há poder para a igreja. É que, infelizmente, as denominações estão de férias no sentido espiritual. Com urgência, nós temos que voltar para as manifestações do poder do Espírito Santo, como houve no primeiro, segundo, terceiro século. Era isso que eu tinha falado durante aquela semana. E quem me conhece, aqui de São Paulo, tantas pessoas me conhecem, eu sempre prego que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará com poder e grande glória. Agora imagina os senhores. Durante 7 dias eu estou batendo nessa tecla. Jesus cura, Jesus cura. Na próxima semana eu sou o primeiro a correr e bater no hospital pedindo socorro. Note bem, graças te dou, ó Deus, pelos médicos. Graças te dou, Senhor Deus, pelos hospitais. Agora fique no meu lugar. Eu tinha falado que Jesus Cristo cura. Agora sou o primeiro a pedir socorro. E talvez você até vai rir. Quando eu estou orando, Jesus, não fica bem, não é para mim, é para ti. Porque eu disse que tu curas, agora eu vou no hospital pedir socorro. Então, se eu tenho que pedir socorro, peço para ti, Senhor, estende a tua mão, tira essa dor. E por incrível que pareça, a dor aliviou de uma maneira que eu fiquei até com coragem de fazer a barba, tomar o meu banho. Só interessante que a mão esquerda estava meio adormecida. Eu fiz a barba só com a mão direita. Aí a dor voltou novamente. Aquela manhã foi uma coisa tremenda. Retornava a dor, eu ia para o joelho, orava, lia a Bíblia, a palavra de Deus. A dor aliviava, voltava novamente. Quando chegou por volta do meio-dia, bateram suavemente na porta. Como foi difícil eu sair da cama e ir abrir aquela porta. Só pela misericórdia de Deus mesmo. Quando abri a porta, aquele casal tão gentil, tão querido, que estavam me hospedando, aquela senhora tão agradável, ela disse assim, surpresa, surpresa. Eu disse, surpresa em que sentido? Eu e o meu marido convidamos os seus amigos, seus conhecidos, e estamos oferecendo um almoço em sua homenagem. Lá na sala está repleto de seus amigos. E me convidaram para ir até a sala participar daquele verdadeiro banquete. Ora, só eu sabia a minha situação, só eu sabia a dor no peito, só eu sabia que parecia que o coração de vez em quando dava aquela disparada. Mas se eu vou me queixar, imediatamente me levariam para o hospital. E eu não queria isso. E fomos até a sala. E aquela senhora bateu palmas e disse, meus irmãos, meus amigos, pastor João está aqui, ele vai pedir a bênção. É o que você ouviu. Eu estava precisando de uma bênção. E ela estava dizendo que eu ia pedir uma bênção. Então, eu procurei sentar-me, porque estava bem tonto, é o que você ouviu, estava bem tonto mesmo. E aqueles pastores com as suas esposas estavam conversando, aquela senhora bateu palma, todos vieram para a mesa. Eu creio que todos estavam com fome, sabe? Olharam assim para mim, e eu fiz uma oração. Agora imagine você o tipo de oração, mais ou menos assim. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço uma bênção sobre esses alimentos. Amém. No Rio Grande do Sul, nós costumamos chamar que isso é oração de fome. Tá? Eu não estava com fome, não.
é que a dor estava vindo de uma maneira tremenda. E eu, com receio de haver alguma coisa para desagradar a todos que ali estavam com uma finalidade agradável, de participar daquele almoço, eu fiz aquela oração rápida e todos começaram imediatamente a servir. E estava à minha direita uma senhora muito querida da minha família, a irmã Antarina Guimarães, que é mãe do meu atual pastor Gessé Guimarães, ali na cidade de Porto Alegre. Ela estava lá em Belém do Pará. E eu disse: se irmã Antarina, a senhora me permite, eu vou me retirar. E ela: está tudo bem, tudo bem. Me retirei assim, talvez eu dei uns 3 ou 4 passos, quando colocaram a mão no meu ombro. E eu olhei, era o pastor Alberto Toledo Aleva, o israelita, que aquela tarde, logo após o meio-dia, ia viajar para São Luís, no Maranhão. Ele e a sua digníssima esposa, a irmã Helena. Um casal muito querido, muito consagrado. Tive a honra de consagrar esse casal há uns anos atrás, e eles têm dado um bom testemunho pelo Brasil e fora do Brasil. E ele disse assim: pastor João, é a primeira vez que eu vou viajar sozinho, porque o estágio dele foi 5 anos ao meu lado, aprendendo tudo a respeito do cristianismo, né? E era a primeira vez que ele ia viajar. Eu preciso de uma bênção. Você está ouvindo? Eu precisava dessa bênção, estava ele dizendo: eu preciso dessa bênção. Eu não ia me queixar, estendi a mão, apertei a mão dele e disse: pastor Alberto, que Deus ricamente te abençoe. E segui à frente. Ele estava desejoso, como um homem pentecostal, que o senhor me tomasse pelo poder do Espírito e desse um recado. O senhor vai fazer isso contigo, assim como você está acostumado na sua igreja. É o que eu disse: Jesus fala na sua igreja ou Jesus é histórico? Não, graças a Deus ele fala, né? Ele está vivo, à direita de Deus Pai. E quando nós damos a oportunidade, ele fala. Era isso que ele queria ouvir. Mas eu estava me sentindo muito mal. Fui para o quarto, fechei a porta e me deitei. No momento que eu me deitei, piorou a dor. Ele parece que o coração vinha para a cabeça. E eu fiquei ali: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E esse tem misericórdia levou mais ou menos umas 3 horas. Por volta das 4 horas, bateram na porta. Só Deus sabe como foi difícil eu levantar, segurando nas paredes, fui até a porta e abri. E aquele casal entrou. E não dá para enganar nenhuma senhora. Ela disse: você está em jejum e oração? Sabe, eu gostaria de continuar isto. Gostaria de dizer alguma coisa para os irmãos? Eu tenho certeza, eu estou aqui também absorto, o pastor João Carlos está falando. Ele até não tem nem vontade de falar, quero ouvir também, pastor. Na verdade, essa experiência eu já ouvi umas 3 ou 4 vezes, mas é alguma coisa tão tremenda, irmãos, porque quem conhece o pastor João Carlos, quem sabe da integridade que esse homem tem, ele não mente, ele é detalhista porque as coisas aconteceram exatamente assim. E na verdade, essa experiência dele só nos leva a entender que o nosso Deus é um Deus que está muito próximo, que pode fazer todas as coisas, inclusive trazer de volta a vida. Porque Aleluia. tem um ditado que diz assim, né? Para tudo na vida tem jeito, menos para a morte. Mas para o crente, pastor, até a morte tem jeito. Então, você que está aí, eu sinto a unção do Espírito aqui nesse estúdio, e eu sei que ela está entrando também na sua casa. Você possa receber isso, porque Deus tem coisas gloriosas para fazer. Você não está simplesmente ouvindo um testemunho, mas você está ouvindo uma palavra de Deus para a tua vida, para levantar você que está triste, que está abatido, que está sem esperança, você que é um crente que está perdendo a fé, que está achando que Deus está distante. Olha, você está recebendo uma palavra tremenda aqui de um homem que experimentou aquilo que Jesus fez na vida dele e que falou com ele, ainda isso que é o mais lindo. Então, pastor, continua falando. Se eu não estou falando nada, é que eu estou bebendo aqui da palavra. É uma alegria muito grande ouvir essas palavras do nobre colega que aqui amo muito, né?
Você sabe que você é como um filho do coração, né? Aquela senhora, a irmã Jane e seu esposo, me fizeram uma pergunta aí. Note bem, crente que é crente, ou melhor, cristão que é autêntico, não pode mentir. E aquela senhora disse: Pastor João, o senhor está fazendo jejum e oração? Eu disse: por quê? Porque as empregadas que trabalham na cozinha disseram que hoje o senhor não tomou café, não comeu nada. E na mesa eu reparei que o senhor também não comeu nada. Ora, imagina só, que senhora esperta, né? Eu não podia mentir. Se eu digo, é isso, aquilo, então o que que eu fiz? Eu disse, não sendo, é. Porque, de fato, eu não estava fazendo jejum e oração. É porque eu estava me sentindo mal, não tinha comido nada, mas estava orando. Então, não sendo, é. Foi quando aquela senhora entrou no quarto com o esposo, disseram, nós vamos te levar para o hospital. Mas antes do hospital, eu quero pedir ao pastor João Carlos que faça uma oração por você. Eu quero que você entre nesse espírito, que você coloque a mão no seu coração, dizendo, Deus, essa palavra é para mim, essa oração é para mim. Pastor, abençoa o povo. Você está vendo esta mão? Vamos fazer um ponto de contato? É isso por fé, hein? Você está enfermo? Coloque a sua mão na minha mão. Senhor Jesus, neste exato momento eu te peço, toca com o teu poder e a tua misericórdia. Amém. E no nome que é sobre todo nome, esse nome é o nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de enfermidade, que a bênção da saúde e da prosperidade vinda de Cristo entre nesse lar. Amém. E nessa família. Amém. Amém, amém, amém. Nós terminamos o programa de ontem, quando o pastor João Carlos disse que ele estava passando mal e que, de repente, ele, ao sair do quarto, ele encontrou a irmã e a irmã percebeu que ele estava mal e eles foram para o hospital. E daí, pastor? O que aconteceu a partir do hospital? Eu não disse que eu fui para o hospital. Iríamos para o hospital. Ela sugeriu, uma família muito rica, ela bateu a porta juntamente com seu esposo, porque ficaram preocupados, porque eu não tinha comido nada de manhã e não tinha comido nada ao meio-dia. Porque ela sabia muito bem que esse gaúcho é bom de garfo, né? E eu não comi nada, né? Ele deve estar em jejum e oração. Mas quando ela bateu na porta, e eu disse que foi com sacrifício que eu saí da cama para abrir, e eu disse que mulher é algo muito esperto, porque ela olhou assim e imediatamente ela notou que alguma coisa estava errada. Primeiro ela perguntou se eu estava em jejum e oração, eu disse que não. Não sendo era, tal. E ela disse, você está ligeiramente arroxeado. E já entrou no quarto junto com o esposo, me fizeram sentar assim numa poltrona como essa, colocaram 2 travesseiros, eu reclinei a cabeça, eu tenho por hábito, sempre quando sento, cruzar as pernas e ficar bem à vontade, assim como você está. E fiquei assim, acomodado, com os braços nas laterais, e aquela senhora começou, juntamente com seu esposo, tentar me convencer de eu ir fazer um exame no hospital. Eu disse, eu prefiro outra coisa, que vocês telefonem para uma das companhias aéreas, eu quero ir imediatamente de volta para Porto Alegre. Note bem, eu creio que aquele casal foram ao telefone, porque são crentes, são leais, e crente não precisa mentir. Mas antes de saírem do quarto, eles não me deixaram sozinho, não. Ficou uma senhora, uma jovem senhora de família israelita, uma verdadeira profetisa, irmã Sônia,
e ficou um jovem evangelista. Aliás, ainda não era evangelista, hoje ele é evangelista, Gidolfo. O rapaz ficou no meu lado esquerdo, segurou o meu braço esquerdo, aquela jovem senhora me segurou o braço direito, e começaram a orar por mim, mas intensamente. Jesus, tem misericórdia do teu servo e tal. E o casal foram ao telefone. Não demorou muito, eles retornaram, e aquela senhora disse, olha, isso era uma quarta-feira, né? Até sábado não tem um único lugar, nem para o Rio, nem São Paulo e Porto Alegre, nem pensando. À noite de sábado, talvez se consiga numa das companhias aéreas, mas até o Rio. Não sabemos se vai haver para o sul. Eu vou chamar o médico da família. Não, mas não faça isso e tal. E vai passar o que eu estou sentindo, vai passar. É aquilo que eu disse, eu não queria, ontem eu falei, que eu não queria ir para o hospital. Pois durante a semana eu tinha dito que Jesus cura, agora eu vou pedir socorro, né? Graças eu dou pelos hospitais e pelos médicos. E por falar em médicos, há 2 dias atrás, aqui na cidade de São Paulo, eu estive numa casa, e muito gostosa aquela reunião, o colega estava também, né? Homens de negócios. E estava ali um médico de nome Dr. Luiz. Né? Luiz. E quando terminamos de falar sobre tudo que dizia respeito à obra de Deus, que estão com a palavra, você e seu irmão, né? Foi nos oferecido uma mesa muito farta, com coisas gostosas de colocar água na boca mesmo, né? E eu achei interessante que o Dr. Luiz não me largou mais. Ficou em cima quando soube que eu tinha tido uma parada cardíaca de 30 minutos, né? E ele disse, ô pastor, eu quero saber disso direitinho, porque eu sou médico desta área... Cardiologista, etc. E muitas pessoas têm tido parada de 2, 3 minutos, e ele contou algumas coisas ali impressionantes, que contam quando voltam, o que viram, e os que viram a glória de Deus ficaram aborrecidos porque voltaram. Agora os outros, que não contam nada, ficaram satisfeitos que voltaram. Então é sinal que andaram em algum lugar inadequado, que durante essa semana eu vou ter a oportunidade de contar, e te digo, não vá perder o próximo programa. Tá? Pois ontem eu disse que aquela senhora, aquele senhor queriam me levar para o hospital. Já que eu não quis, ela disse, vou chamar Dr. Paulo, que era médico, e até o dia de hoje, médico da família, um amigo, um grande amigo, um homem, olha, até eu vou dizer, um homem segundo o coração de Deus, sabe? Verdadeiro José de Arimateia, assim, amigo do Evangelho. Mas nesse momento, que está aquela senhora e aquele rapaz orando, a dona da casa veio por trás, colocou a mão na minha cabeça e, numa devoção tremenda, começou a orar. Jesus, tem misericórdia do teu servo. Aquele homem multimilionário esqueceu que era rico e ajoelhou-se e me segurou assim nas pernas e começou a orar. Você vai rir agora. Era oração aqui, oração nas pernas, oração aqui. Sabe que isso funciona, hein? Era uma paz tremenda, embora a dor incomodava, mas o meu corpo foi inundado de uma paz. Aí esse jovem que me chamava, e me chama ainda de tio, disse, seu tio, o senhor, como é que está? Eu disse, com Jesus tudo bem. É nesse momento que eu senti como uma coisa, se fosse uma água muito gelada que vinha me subindo pelas pernas. Haja visto que eu quis descruzar as pernas e não consegui, porque da cabeça que vai o comando, não é verdade? Você quer levantar o braço esquerdo, da cabeça, o braço direito, experimente. Quem é que manda? Cabeça. Mas eu dei a ordem para movimentar as pernas e da cintura para baixo não havia comando nenhum.
Confesso, assustado não fiquei, mas fiquei assim, ainda disse para o rapaz, interessante, parece que até a cintura eu estou mergulhado numa água muito fria. E ainda ele me disse, está doendo? Eu disse, não, até que é gostoso por onde essa água, e vem subindo. É nesse exato momento que lá na sala, onde na hora do meio-dia houve aquele suculento almoço que eu não comi nada, um grupo de 30 senhoras, é o que você ouviu, 30 senhoras, imagina só, de 4 denominações. Sabe que o diabo não gosta disso? É o que você ouviu. Satanás quer que as igrejas vivam brigando, que as denominações briguem por qualquer coisa. Ele está sempre disposto a criar caso. E, infelizmente, tem pessoas que se descuidam e entram na do cretino do diabo. Que fica um conselho para você. Não entre em conversas fiadas. Seja amigo do seu irmão. Amém. Não importa a denominação. Olha lá, eu estou de volta porque 30 mulheres de 4 denominações, 1, 2, 3, 4, 4. Só não vou dar o nome das denominações para não fazer propaganda para ninguém. Eram denominações que pregam que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E note bem, se aquelas irmãs não estivessem acostumadas a orarem juntos, não teria acontecido o que aconteceu. Mas como elas já estavam acostumadas a orarem juntos, o que elas estavam fazendo naquela casa? É um departamento feminino que há em Belém do Pará. Vão pelas vilas pobres, verificar a necessidade das pessoas, aquelas senhoras ricas, do dinheiro do seu bolso, não da igreja, costuram roupinhas, mas iniciam a reunião cantando. Diz, na casa de fulano está faltando feijão, está faltando arroz, está faltando... Fazem aquela lista. E depois, durante a semana, vão distribuir. Pelo menos faziam isso, espero que continuem fazendo. E se São Paulo não tem, trate de fazer. Porque São Paulo tem muito mais possibilidade, é isso que você ouviu. E elas iniciavam a reunião com uma leitura da palavra de Deus e depois cantando corinhos. E é naquele exato momento que eu estou sentindo uma dor tremenda aqui no peito. Está aquela senhora aqui, aquele jovem, a dona da casa e o seu marido orando por mim. Aquelas senhoras estão cantando, elas não estão sabendo o que está acontecendo lá no quarto. Começam a cantar, que coisa linda, que coisa gostosa. Aqueles corinhos, é o que você está ouvindo. Eu tinha a impressão que eram como raios de luz que me atravessavam o corpo como um bálsamo. Uma paz invadia a minha alma, invadia o meu coração. Embora a dor estava incomodando, mas era um alívio ouvir aquelas senhoras cantando. Aí, a senhora, a dona da casa, que estava por trás de mim, orando, ao ouvir as senhoras cantar, aí ela lembrou-se que tinha gente na sala, que naquela quarta-feira a reunião era na casa dela, porque cada quarta-feira era na casa de uma. Essa parte, ela é que conta, né? Que ela saiu, ela estava por trás, a porta assim, eu nem vi, ela saiu e foi lá na sala. E disse, irmãs, pastor João Carlos não está se sentindo bem. Ela usou essa expressão. E teimosamente não quer ir para o hospital, nem que chamemos o médico da família. Eu já não sei o que eu vou fazer. Nós estamos orando. Diz ela que naquele instante as irmãs pararam de cantar e num impulso único quiseram ir até o quarto. É aí que aconteceu uma coisa importante. Estava junto com aquelas 30 senhoras uma jovem que nada tinha que ver com aquela programação delas. Havia chegado lá uma jovem médica, é o que você ouviu, uma jovem médica, e por falar nisso, vamos orar. Orar. Senhor Jesus, encontra todos os médicos no Brasil. Amém.
principalmente os médicos jovens, como aquela doutora tão querida. Onde ela estiver nesse momento, enche ela da tua presença, do teu espírito, Senhor. É a doutora Elda, enche ela da tua graça. Amém. Sabe por quê? Aquela jovem médica fazia apenas 2 anos, é o que você está vendo, ó, 2 anos, que tinha se convertido. Mas ela veio para os braços de Jesus com uma sede, com uma fome da verdade. E lhe deram de presente uma Bíblia e aconselharam, e um bom conselho. Você é nova na fé, lê o Novo Testamento. E ela deu de cara com um versículo bíblico a respeito do amor de Deus. João 13,16. E continuou lendo. E o que mais lhe chamou a atenção é que havia um evangelista, Dr. Lucas, médico. Mas ela foi para o joelho e começou: Jesus, eu quero tudo que o Dr. Lucas teve no passado, sabe? E o senhor que não é mesquinho, é o que você ouviu, Jesus não é mesquinho, não. Encheu aquela jovem médica com dons espirituais. Eu acho que dava para falar 2 programas a respeito daquela menina, né? E ela, imediatamente, quando ouviu dizer que eu não estava se sentindo bem, disse: minhas irmãs, o que vocês podem fazer bem é orar aqui. Se é que ele não está se sentindo bem, se vão todos lá para o quarto, ele precisa de oxigênio, etc, tá bom. Isso ela me contou depois. Então eu quero contar o que a doutora Elda me contou depois. Diz que ela conseguiu fazer com que as irmãs fossem para o joelho. É o que você ouviu, de joelho é melhor. Todas vezes que você quiser alguma coisa, dobra os joelhos e fala com Deus através de Jesus. Diz ela que veio até o quarto. Quando ela vinha vindo pelo corredor, ela vinha orando. Ela tinha sido batizada no Espírito Santo. É o que você ouviu. Jesus batiza no Espírito Santo todas as denominações. É necessário que seja, sabe o que? Carne. Você é carne? Tem certeza? Então, Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. E aquela médica cheia do Espírito Santo veio orando e começou a orar em línguas. É isso mesmo que você ouviu. Em línguas celestiais. Ela tinha recebido o dom da interpretação. Você não tem? Peça que Jesus vai te dar. Porque, às vezes eu encontro pessoas, eu fui batizado há 10, 15, 20 anos, e só fala em língua e não sabe o que está falando. Peça, o Senhor te dará entendimento. E ela falou em línguas, olha lá, 2 anos, hein? 2 anos de crente. Falou em línguas, e quando interpretou, era o Senhor falando. O Senhor disse: minha serva, eu tomei o meu servo. Como médica, não tens mais nada a fazer. Essas foram as palavras dela. Quando ela chegou no quarto, essa cabeça que você está vendo aqui, cheia de saúde, estava pendida para o lado. Então deixa eu contar agora a minha parte. Enquanto a irmã foi lá dentro pedir socorro, eu senti aquele gelo que vinha vindo. Bem na minha frente estava aquela enorme janela, mês de agosto. Aqui no sul é inverno. Lá em Belém do Pará é verão. O sol entrava forte pela janela, que estava aberta, e repentinamente, eu com os olhos bem abertos, tenho certeza, tudo ficou escuro. Você ouviu bem? Não é esse escuro que você está pensando, é muito mais escuro. Não é exagero, multiplique por 100 esse escuro que você está pensando. Tudo era escuro. Quis me mexer, não consegui. Quis falar, não consegui. Note bem, não me mexia, não falava,
e não via. Mas em compensação, você está vendo? Você está vendo? Os outros sentidos que faltaram, parece que aguçou. Pastor, o senhor acha que esse ouvido, essa audição, ela era física, ou o senhor já estava saindo do corpo e espiritualmente estava... Física. Mesmo? Ainda era física. Ainda não estava totalmente morto? Não, o espírito não tinha saído. Ah, tá. O espírito não tinha saído do meu corpo. Então já estava numa coma, por exemplo. Mas era isso que eu ia tocar no assunto. Eu quero chamar a atenção a você. Se um dia algum parente, amigo, conhecido, ou irmão na fé, estiver na UTI, em estado de coma, só vá visitar, você ouviu bem? Se você tiver plena certeza que não vai, desculpa a expressão, fazer bobagem. É isso que você ouviu. Porque se você for visitar a pessoa, se parar a chorar no ouvido da pessoa, olha lá, a pessoa não vê, a pessoa não fala, mas escuta muito bem, você deixa a pessoa numa situação crítica. Eu estive em estado de coma. E eu ouvia claramente quando a médica entrou, quando depois o médico entrou, e os dois fizeram de tudo. Você é médico? Imagina o que eles devem ter feito. Mas o coração estava parado mesmo, a cabeça pendida para o lado esquerdo. É nesse exato momento que eu senti que algo saía de dentro de mim. Quando ele fala de sair de mim, é aí que vai começar a experiência verdadeira na outra dimensão, que é a dimensão do Espírito. Porque você, meu querido, você pensa que existe só esse mundo que você toca, que você vê? Não. Aquilo que você não vê é muito mais real do que você vê, porque é eterno. Eu estava falando a respeito quando uma pessoa fica em estado de coma e você vai ao hospital visitar, só vá se você tiver absoluta certeza que vai chegar e vai levar uma palavra de estímulo. Digamos, a igreja está intercedendo por você, a igreja está orando, nós estamos com esperança de grande vitória. Não vá começar a chorar no ouvido da pessoa em estado de coma, que você deixa a pessoa em desespero. Eu estive em estado de coma momentâneo, né? E depois eu senti que de dentro de mim, é o que você está vendo e ouvindo, de dentro de mim saía e sai para cima. Dentro do meu corpo e dentro do seu corpo existe uma pessoa distinta. É o que você ouviu. Nós temos um corpo matéria, palpável. Nós temos a alma. E nós temos o espírito, sopro divino. Pois bem, por causa do espírito que Jesus veio a este mundo vil, dar a sua vida em resgate da nossa parte espiritual. Amém. Muitas vezes eu preguei, e eu estou observando que nós estamos falando muito alguém que morreu e ressuscitou. Eu, com devido respeito ao nobre colega e a todos os colegas que estão me ouvindo, e mesmo a Bíblia fala em morte, não tenho a menor dúvida, mas depois da minha experiência eu cheguei à seguinte conclusão: se você não crer, problema seu. Mais cedo ou mais tarde você não veio para a semente. Quando você passar, você vai ver realmente que eu tinha absoluta certeza no que vou dizer. Crente, ou melhor, autêntico cristão, de acordo com a Bíblia, não morre não.
É o que você ouviu. É transferido e promovido em glória. Amém. Quer crer? Creia. Se não quer, o que eu vou fazer? É a experiência que eu tive. Eu senti que saí de dentro de mim, saiu algo daqui de dentro. Digamos assim, como uma espada, tira a espada, fica uma bainha. Saiu para cima, só que o que nós temos dentro de nós é um corpo que não está mais sujeito à lei da gravidade. Para você ter uma leve ideia, você lembra-se que agora quando completou, parece que 25 anos, que os Estados Unidos mandaram os astronautas na Lua, quando os astronautas caminhavam na Lua assim, se dava um passo mais forte, eles flutuavam, lembra-se? Pois bem, quando você se libertar desse corpo, eu costumo dizer dessa carcaça, você vai flutuar. Eu flutuei. No quarto estavam os 2 médicos, estavam aquelas 4 pessoas. O senhor via tudo. É interessante, colega, que não tem mais parede. Via através das paredes. Tudo. Eu via o grupo das 30 senhoras orando. É difícil poder explicar. Não há um vocábulo que possa expressar com exatidão. Somente quando você passar, e espero que quando você passar, esteja do lado certo. Mais adiante você vai entender o que é o lado certo e o lado errado. Deu para entender? Depois você vai entender. Preste bem atenção. Quando o corpo ficou sem vida, a parte espiritual saiu, flutuei assim no quarto. Note bem, consciência nítida. Ouviu bem? O corpo espiritual tem consciência nítida. O que é que eu quero dizer? Eu sabia que tinha sido um pregador da palavra. Segundo, nada me acusava, não fiquei com medo, senti assim uma expansão de glória. Não sei o que você vai pensar. Eu via as pessoas, porém eles não podiam me ver na dimensão espiritual. Era tão nítido que a minha impressão é que eu podia dizer: deixa esse corpo aí, eu estou livre, não tenho mais dor, como eu estou flutuando. Aleluia! Que experiência maravilhosa, que paz. Sabe o que é paz? Não sabe, não. Só quando você passar, aliás, se passar, tendo a cobertura do sangue de Jesus. Amém. Não vai esquecer isso. O sangue de Jesus. Pois bem, é nesse exato momento que eu vejo ali os médicos, as pessoas em volta, e eu tive a impressão que eu podia dizer: olha, não mexe mais aí, está tudo bem. Mas é nesse momento que eu disse: para aí, eu estou num corpo, noutra dimensão. Eu costumo fazer com a boca um ruído que, principalmente as crianças, gostam. Começo até a rir quando eu estou fazendo as conferências. Nesse exato momento, quando eu estava olhando ali as pessoas, eu fui sugado para dentro de uma área muito escura. É escuro mesmo. Hoje eu sei que é um túnel. Na época eu não sabia. Eu entrei nessa área escura numa velocidade tremenda. Eu disse e quero repetir: durante todo o tempo, consciência espiritual nítida. Eu sabia que chamava João Carlos, que era pregador do Evangelho,
nada me acusava, eu me lembrava da minha família, dos meus amigos, era como se continuasse a vida. Aliás, estava continuando mesmo. Só que eu não podia entender uma coisa. Eu sempre pregara: o crente quando morre. Bom, primeira coisa, eu não estou me sentindo morto. Segundo, o crente quando morre entra num mundo de luz. Eu estava em trevas. Em nenhum momento eu tive receio, tive medo. Hoje eu sei que os anjos do Senhor me acompanhavam. O Senhor é que não permitiu que eu visse, para que eu pudesse sentir exatamente tudo que Ele queria que eu sentisse. As reações já estavam nos seus planos, o meu retorno, isso não tem a menor dúvida. Em dado momento, que eu estou viajando, note bem, eu não sabia se viajava assim, ou deitado, porque não tinha um ponto de referência. Só sabia que estava viajando, uma velocidade muito grande. Eu disse: Jesus, esse nome é glorioso, é? Amém. Repita aí: Jesus. Esse Jesus é tremendo. Eu disse: Jesus, eu sempre preguei que crente quando morre entra no mundo de luz. E o que eu estou fazendo aqui nessas trevas? Quando eu disse isso, a velocidade parece que triplicou. Por 3 vezes eu disse Jesus. Na terceira vez, a aceleração era muito grande. É aí que eu vejo, ao longe. Note bem. Eu vejo ao longe. Você tem o dedo indicador? Tem o polegar? Então, junte os dois. Você vai ter com exatidão o tamanho da rodinha que a distância eu via. Era como se fosse um gigantesco pano de veludo negro e que um pintor tivesse molhado um pincel numa tinta branca opaca, isto é, que não tinha brilho, e tivesse feito aquela pequena rodinha. Eu agora tinha um ponto de referência. Eu estava viajando em direção àquele ponto branco, aquela rodinha branca, que quanto mais perto ela ia ficando maior, maior, até que ficou um enorme círculo branco. Note bem, não refletia luz, era um ponto branco daquela escuridão. A impressão que eu tinha, quando chegasse perto, eu ia me chocar. Mas no terreno de cá seria assim, terreno humano, carnal, terreno. Do lado de lá não, é outra dimensão. Quando cheguei perto, parou brusco, dá para entender? Bruscamente suave. Não tem como dizer. Parou assim uma coisa. E pela primeira vez, eu ouvi vozes. É o que você está ouvindo. Era como uma multidão, você pense assim, não é exagero, hein? 30 milhões de pessoas, não estou dizendo que era 30 milhões, só tem uma ideia, cantando, afinadíssimo, um coral em voz, é isso que eu estou ouvindo. Coisa linda. Muito instrumento. Olha, o que Apocalipse fala, não é 1%. Eu não estou dizendo heresia, não. Se você ficar aborrecido, achar que é heresia, Jesus dá a graça de um dia ele ver isto. Só que ele vai ver subindo, não descendo, viu? Aliás, pastor, o próprio apóstolo João diz que se fosse ser escrito tudo que Jesus fez, não seriam Os livros não do dariam. mundo inteiro que não Verdade. poderiam. Então as revelações de Deus tem muitas coisas que não estão. A não ser que o teu Deus seja mesquinho, o meu não, ou pequenininho, o meu Deus é grandiosíssimo. Aleluia. É o teu? Então tá tudo certo. Você tem uma Bíblia? Tem. Então, procure a sua... É essa mesmo. Essa que está na estante há tanto tempo de férias. Tira ela daí. Eu vou ler um versículo para que você possa entender o que eu vou dizer
daqui a pouquinho. Diz assim o nosso querido irmão, apóstolo João, o jovenzinho dos 12 apóstolos, ele diz assim na sua primeira epístola, é bem lá no fim da Bíblia, no capítulo 3, ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, olha o versículo 2. Agora somos, quem? Nós, filhos de Deus. E ainda, oh glória, aleluia, não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Amém. Aleluia! Só por isso você, não interessa a denominação, era para ter dado um tremendo aleluia. Seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo, como Ele Aleluia. é. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, eu ouvi aquelas vozes de honra, glória, louvor ao que venceu, ao Cordeiro de Deus. Você sabe quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou ouvindo isso e eu pude notar uma coisa. Aqui está aquela enorme roda branca, aquele círculo branco. Abaixo do círculo branco, como se fosse um 8, hein? Há outro círculo idêntico de cima no tamanho. Porém, este branco, o de baixo, tão negro, tão escuro, que ele é mais escuro do que o próprio túnel. Você já viu que a cor preta,